Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 10.1, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Esboce a curva usando as equações paramétricas para marcar os pontos. Indique com uma seta a direção na qual a curva é traçada quando t aumenta. Temos x igual a 2 vezes o cosseno de t, y igual a t menos o cosseno de t. 0 menor ou igual a t, t menor ou igual a 2π. Bom, então temos aí, né, x, né, a variável independente, dependendo de t, parâmetro aí, e y, a variável dependente, dependendo do parâmetro t também. O t varia entre 0 e 2π. Aqui a gente pode dividir o intervalo em quantos espaçamento a gente quiser. Eu vou dividir a cada π sobre 2, tá? Para a gente ficar aí com 5 pontos, tá? Nesse intervalo. Você pode dividir em mais intervalos aí, da maneira que você quiser. Com mais pontos você marcar, mais fácil de marcar aí a curva. Então, para isso, eu vou construir uma tabela, onde eu vou colocar o t, aí eu vou colocar o x, que é igual a 2 vezes o cosseno de t, e vou colocar o y, que é t menos o cosseno de t. Então, essa é a tabela que eu vou montar. Aí, começando por t igual a 0, vamos ter aí, para t igual a 0, vamos ter 2 vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. 2 vezes 1 dá 2. Aí, quem vai ser o y? Vai ser t, 0, menos o cosseno de t. O cosseno de 0 é 1, então vai ficar 0 menos 1, que vai dar menos 1. Aí o próximo valor, como eu falei para vocês, vou dividir a cada π sobre 2, então vai ficar π sobre 2, o próximo ponto. Aí a gente vai ter 2 vezes o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, dá 0. Então, 2 vezes 0, o x vale 0. Aí a gente tem lá y igual a t, que vale π sobre 2, menos o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai ficar que o y é igual a π sobre 2, certo? A gente tem aí o π, né? Pegando na calculadora, ó, o valor de π é 3,1415 dividido por 2, a gente tem aí 1,57. Vou aproximar aí, aproximadamente 1,6, tá? Para a gente poder marcar o ponto no gráfico. Depois do π sobre 2, com mais π sobre 2, dá π. Então, a gente tem mais um ponto aí para a gente calcular. Então, a gente vai ter 2 vezes o cosseno de π. O cosseno de π dá menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui a gente vai ter π, que é o t, menos o cosseno de π. O cosseno de π, a gente viu que dá menos 1. Menos 1 com menos dá mais. Então, vai ficar o π mais 1. Ou seja, vai ficar 3,14, que a gente viu aqui, né? O 3,1 com mais 1. 3,1 com mais 1
dá 4,1, para facilitar aí para a gente marcar no gráfico. Depois do π, somando com mais π sobre 2, a gente vai ter 3π sobre 2, né? 1,5 de π. E aí vamos calcular esse novo ponto. Então, a gente tem lá o cosseno de 3π sobre 2 é 0. 2 vezes 0. Vamos ter aí que o x é 0. Aí o y vai ficar 3π sobre 2 menos o cosseno de 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, o valor aqui vai ficar o 3π sobre 2. Calculando, a gente tem 3 vezes o π dividido por 2. A gente tem aí o valor que é igual a 4,7, tá? Aproximadamente aí. Aí a gente tem, depois do 3π sobre 2, com mais π sobre 2, a gente chega em 2π. Falei para vocês lá, dividir de π sobre 2 em π sobre 2, fiquei com 5 pontos. Podia fazer de π sobre 4 em π sobre 4, eu teria mais pontos. Ou de π sobre 3 em π sobre 3, ia ter outros pontos. E assim sucessivamente. Aí calculando de 2π, o cosseno de 2π é 1. Então, 2 vezes 1, o x vai dar 2. E aqui a gente vai ter 2π menos o cosseno de 2π. O cosseno de 2π dá 1. Então, essa conta aqui vai ficar o 2π menos 1, que a gente pode calcular 2 vezes. Aí, o π menos 1, a gente tem aí 5,28. A gente arredonda aí, aproximadamente 5,3. Agora que eu tenho os pares aí ordenados, né, o x e o y, a gente pode plotar o gráfico. A escala do x varia, o menor valor é menos 2 e o maior é 2. O y, o menor é menos 1 e vai até 5,3. Então, vou fazer aqui o x, e aqui eu vou fazer o eixo y. Tá. A escala a gente pode fazer aí de 3 em 3 centímetros, tá? Para ficar espaçado, ó. Então, menos 1, menos 2. Aí, mais 1, mais 2. Esses são os valores para o x, ó. Menos 2, menos 1, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Esse é o eixo x. Para o eixo y, a gente também pode fazer aí de 3 em 3. Vai ficar aqui 1, 2, 3, aí 4, 5, dá mais aumentada ali, que a gente tem o 5,3 ali, né? Então aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o y é esse eixo. E aqui para baixo a gente tem o menos 1. Então, vou marcar aqui o menos 1. Então, está montado o eixo, agora vamos marcar os pontos, né? Começando, ó, o x2, o y é menos 1. Então, vem aqui o x2, o y menos 1. Então, aqui em 2, marco, como eu fiz a escala, a cada 3 centímetros é uma unidade, então, marca aqui o menos 3 para baixo. Aqui está o primeiro ponto. Esse primeiro ponto é quando t é igual a 0. Aí o segundo é quando o x é 0. Quando o x é 0, que está aqui, eu vou ter que vale 1,6, né? Aí eu tenho 1,6, eu multiplico por 3, né? Que vai dar 4,8, para eu marcar aqui na régua para ficar mais fácil, ó. Então, vem aqui, ó, eu marco 4,8. Então, esse valor aqui é o que vale π sobre 2, ó. Ou 1,6 aqui, vou marcar 1,6, tá? Então, quando o x é 0, vai dar aqui 1,6
tá? Que esse é para quando t vale π sobre 2. Aí eu tenho menos 2 para o x, menos 2 tá aqui. E aí eu vou marcar o 4.1. O 4.1 multiplicado por 3, que é a minha escala, dá 12.3. Então eu venho aqui na régua para facilitar, vou no 12.3, vou marcar ali em cima, também marco aqui, ó, 12.3, tá? Que seria aí o 4,1, tá? Depois do 4, ali tá o meu outro ponto. Esse ponto é quando t vale π. Aí depois o x0 de novo, x0 tá aqui. Agora vale 4.7, o y, 4.7 vezes 3, 14.1. Então, vem aqui na régua e marco 14.1. Esse valor é o 4.7, que vai estar exatamente mais um ponto aqui. Esse ponto é para t igual a 3π sobre 2. E, por último, aqui o 2, né? A gente tem aí o 5.3, que multiplicado por 3 dá 15.9. Então, a gente vem aqui, ó, até aqui é o 15, que é o 5, 0 mais 0,9, tá? Marca aqui, ali vai ser o 5,3, tá? E o ponto fica aqui, né? Porque é em x igual a 2. Isso aqui é para t igual a 2π, tá? Então, a gente tem aqui, ó, sai do zero, aí a gente vai com uma curva para cá, passa por esse ponto, então, aí ele pede para indicar com uma seta, então, tá crescendo o t para cá, aí a gente vai até aquele ponto ali, tá? E a gente tem mais uma seta aqui, depois a gente vem para esse ponto aqui, outra seta aqui entre esses dois pontos, e depois aqui a gente tem outro trecho, que é esse ponto aqui, e chega no ponto final. E aí a gente tem o esboço, né? Aí das equações paramétricas, estão plotado aí no eixo x e y, que é o plano cartesiano. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!